Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra bem simples à igreja. Certa vez, talvez tenha o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, que fomos para uma reunião de pastores e era dada a oportunidade de cada pastor ministrar um pouquinho, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. E lembro-me que alguém disse para os pastores levarem uma palavra espiritual, que era uma reunião de pastores, e alguém dizia, não falem sobre a obediência, não venham trazer palavras sobre a obediência. E eu fiquei a pensar naquilo e tenho andado estes 10 anos, talvez 11, a pensar nisso, porque eu acho que a obediência é uma palavra simples. Falar sobre a obediência é simples, mas acho que é do mais espiritual que tem. Não sei se alguém concorda comigo, porque diz que Jesus foi obediente até à morte e à morte na cruz. E diz também que Jesus dizia, sereis meus amigos se, quem sabe, se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus, ele advertia, ele aconselhava a sermos obedientes. E a obediência é o beabá, é o princípio de todo o cristão, de todo o crente, porque se tu ou eu não tivermos isso bem patente na nossa vida, não conseguimos avançar, não conseguimos evoluir. Se não tiveres esse zelo na tua vida de ser obediente à voz do Senhor e obediente às autoridades espirituais, porque além de facilitares a vida da tua autoridade, não desgastas, não se queimam energias, tu não ficas chateado porque se te diz faz assim e tu não fazes e depois vais ouvir, não pedi para fazeres assim. Deus é a mesma coisa e as nossas autoridades é a mesma coisa. Então, o ser obediente àquilo que nos diz, à voz de Deus e à voz dos homens que estão postos como nossa autoridade, é algo que simplifica a vida de todos. Amém? E eu teria um título que seria Obediência, a mãe de todas as bênçãos. E eu me baseio em Jesus, porque... Vamos ler. Filipenses, capítulo 2. Como eu vos digo, é uma palavra simples, mas que eu acho que tem muito espiritual, muita coisa espiritual nesta palavra. Filipenses, capítulo 2. Versículo de número 8. Diz que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente. Obediente até à morte e morte na cruz. Diz que foi obediente e foi obediente de uma maneira integral. Fez tudo o que tinha para fazer. Então Jesus foi obediente. E nós, como seus seguidores, como crentes, cristãos, como queiras chamar, seguidores de Cristo, temos que ser o quê? Obedientes. Porquê? Porque Jesus foi obediente. Romanos, carta à igreja em Roma, Romanos, capítulo 5, versículo de número 19. Diz a palavra do Senhor assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, eu e tu. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E eu pergunto à igreja, quem é este um que a palavra está falando? Jesus. Diz que através da obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, diz que serão feitos justos. Mas porquê?
que tu e eu temos o perdão dos nossos pecados e temos o caminho aberto para a salvação e podemos ser feitos de justos pela obediência de Jesus. Diz que Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo, tu e eu estamos destituídos da glória de Deus, falava-se isso aqui, creio que foi no domingo, e então diz que pela obediência do Senhor, de Jesus, muitos serão feitos justos. Então a igreja, que sou eu e tu, temos que ser obedientes, seguindo os passos do Mestre. Eu queria nesta noite dar-te quatro características da obediência. Pediria ali ao pessoal ali de cima que pudesse colocar as 4 características da obediência. Isto, não sei se ainda hoje, mas antes nos discipulados se aprendia acerca disto. Diz que a primeira característica da obediência é o quê? Imediata. Quer dizer que, posso usar o seu nome, Pastor Fernando? Se o Pastor Fernando diz assim, Renato, preciso que faças isto. Eu tenho que fazer o quê? Daqui a 1 hora, a 2, amanhã? Quando é que eu tenho que fazer? Imediatamente. Imediatamente até posso fazer daqui a 1/4 de hora, mas eu, como sou muito esquecido, tem mais alguém esquecido aqui, sou eu, com falta de memória. Eu, como sou muito esquecido, vou fazer logo. Porquê? Porque posso me esquecer. E se eu me esquecer, o que é que acontece? Não é? Vou ouvir, claro. Então o que é que eu faço? Imediatamente vou fazer aquilo que me pedem para eu fazer. Amém? Diz que a obediência, a primeira característica é imediata. Vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Glorificado seja o nome do Senhor. Gostava que pudesses gravar no teu coração, porque vai facilitar muito a vida e a tua comunhão com Deus e com os homens, com as tuas autoridades. Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 5. Tirei este exemplo, tem muitos outros exemplos de obediência imediata, mas eu tirei este, escolhi este. Lucas, capítulo 19, versículo de número 5, fala acerca de Zaqueu e diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, o que é que diz? Desce depressa, desce rápido, porque hoje me convém pousar em tua casa. E diz no versículo de número 6, o que é que Zaqueu fez? Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Amém? Diz que Zaqueu foi rápido, foi imediato. Diz que se apressando, desceu e recebeu com júbilo. É assim que nós temos que fazer e que ser. Só que Zaqueu ainda tem outra das características, que será a última e talvez, não sei, talvez a mais difícil, não sei, depende, que é a gozosa e alegre. Coloque lá de novo, por favor, no versículo que estava. Diz que recebeu como? Com júbilo, com alegria, com gozo. Diz que obedeceu e no final ainda o recebeu com alegria, com gozo. Diz que ele fez imediatamente. Primeira característica, qual é? Da obediência? Só escutei uma voz. Primeira característica da obediência? Imediata. Para agora, para ontem. Vamos lá, vamos fazer as coisas que nos pedem imediatamente. Glorificado seja o nome do Senhor. Segunda característica. Integral. O que é que significa integral? Alguém sabe? O que é que significa integral? Ninguém sabe? Completa? Total? Integral. Sim. Completa. A obediência é para ser completa. Não é para ser a 80, a 90, a 95, a 99. Completa. 100%. Da maneira que nos pedem. Depois já vamos ao terceiro ponto, já vamos ver como é que é. Diz no livro de Êxodo, eu escolhi este versículo, livro de Êxodo, capítulo de número 31, versículo de número 6. Glorificado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e eis que eu tenho posto com ele o Eliabe, filho de Aizamaque,
da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam o quê? Ponham um pouquinho mais atrás. Para que façam o quê? Tudo. Tudo. Para que façam tudo o que te tenho ordenado. Amém? Então nós temos que fazer o quê? Tudo. Por isso que a obediência é integral. Tudo o que te tenho ordenado. Tudo aquilo que Deus nos pede para fazer, ou as nossas autoridades espirituais nos pedem para fazer, temos que fazer de uma maneira integral, completa. Pastor, mas às vezes há coisas que eu não concordo, que eu acho que poderiam ser feitas de outra maneira. Amém. Ah, sim, senhora. Aí vem o terceiro ponto. Vamos lá. Terceiro ponto. Terceira característica. É o quê? Consultiva. Se tu achas que poderia ser feito de outra maneira, porque sim, porque eu às vezes também acho que pode ser feito de outra maneira. Ou se tu achas que realmente não está bem, o que é que tens que fazer? Consultar. Consultar. E não fazer da tua maneira. Consultas. Diz assim, olha, eu acho muito bem a gente pintar a igreja toda de roxo, vamos supor. Pá, mas não é uma cor assim meio estranha, o roxo? Não poderíamos pintar de creme ou de branco? Pinta de roxo. Amém. Pintar de roxo. Aí um dia chega e diz assim, pô, tens a igreja pintada de roxo. Foi o que me pediram para eu fazer, foi o que me mandaram fazer. Mas então a obediência é consultiva. Sempre que haja alguma coisa que nós possamos pensar que poderia ser feito de outra maneira, ou termos outra ideia, antes de não fazer, ou de desobedecer àquilo que nos foi pedido, fazemos o quê? Consultamos. Consultamos, perguntamos. Como é que a gente faz? Não podemos fazer assim. Por que é que a gente não faz de outro jeito? Se nos disserem, não, faz como eu te estou a dizer. Amém. Vou fazer como tu me estás a dizer. Eu escolhi um exemplo aqui do rei Davi, quando lutava ou pelejava contra os filisteus. Está no primeiro livro de Crônicas. 1 Crônicas. E eu escolhi estes dois versículos, são dois versículos. 1 Crônicas, capítulo de número 14, porque... 1 Crônicas, capítulo 14, o versículo 10 e o versículo de número 14. Vamos ler o 10 aqui no título da minha Bíblia, diz as vitórias de Davi sobre os filisteus. Davi, ele consultava o Senhor. Era um homem que a miúde fala na Bíblia, que consultava o Senhor. Antes de partir para as guerras, para fazer muitas coisas, ele consultava o Senhor. Ele se punha diante de Deus e consultava o Senhor. É bom a gente consultar antes de fazermos qualquer coisa, até porque nos guardamos a nós mesmos. Quando tu consultas acerca de alguma coisa, tu te estás guardando a ti mesmo, te estás defendendo a ti mesmo. Porque consultaste, perguntaste, e isso é muito bom fazer isso. Não querer fazer as coisas do nosso jeito, mas perguntar se pode fazer de outro jeito. E diz assim no versículo de número 10, primeiro livro de Crônicas dos Reis, no capítulo de número 14, versículo 10, diz assim, então, quem continua? Consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor lhe disse, o que é que disse? Sobe. Isso significa que o Senhor lhe deu um não ou um sim? Um sim. Disse, sim, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Agora vamos para o versículo de número 14. O que é que aconteceu? Tornou. Diz que Davi, na mesma situação, voltou a consultar a Deus. Tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe, Deus, não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles e vem por eles de fronte das amoreiras. O que é que Deus lhe disse? Disse-lhe Deus o quê? Não subirás. E agora deu-lhe um quê? Um sim ou não? Um não. Então muitas vezes nós temos o sim e muitas vezes também temos o não. O que é mais fácil aceitar? O sim. O não? Pessoalmente eu não gosto muito de aceitar os não. Eu pessoalmente, eu falo para mim.
Não gosto muito de aceitar os nãos, mas aprendi a aceitar o não. E tem irmão, tem irmã na igreja que é difícil de aceitar o não. Quando se lhe dizem não, perdeste o amigo. Não fizeste a vontade, não disseste sim, é um não, foste negativo para a pessoa, aquilo que a pessoa esperava. Às vezes nós esperamos uma coisa e vem-nos o não, recebemos o não e já era. Aquele ali, nada. Mas diz que, o que é que Deus disse a Davi, segunda vez? Não. E Davi aguentou-se. Diz que Davi se aguentou-se. Então temos que aprender também a aceitar os nãos. Aprenda a aceitar os nãos. É um bom exercício espiritual. Mortificação da carne, aceitar o não. Saber aceitar o não. Não. Assim não. Ficas... Parece que nos comemos por dentro, mas... Amém. Com certeza que será o melhor para mim. Se me estão a dizer que não, é porque com certeza será o melhor para mim. E Deus disse a Davi sim, e disse a Davi não. Quando Davi fez o quê? Consultou ao Senhor. Então, quando nós consultamos ao Senhor e quando consultamos as nossas autoridades espirituais, muitas vezes também recebemos o não. Disse, eu posso fazer assim? Não. Já está. E depois a pessoa vem questionar, mas porquê é que não posso? Porquê é que não sei o quê? Porque não. Porque não podes. E já está. E a gente tem que aprender a aceitar o não. Como Davi aceitou o não da parte de Deus. E terminamos na última característica da obediência, que diz que ela é gozosa e alegre. Então vamos lá ver. Primeira. Vamos lá, igreja. Primeira. Imediata. Segunda. Integral. Terceira. Consultiva. E a quarta, que talvez seja a mais difícil, pelo menos para mim, é ser gozosa ou alegre. Termos gozo quando nos dizem para fazer alguma coisa e nós não concordamos. E o que se vê mais é a pessoa sair fazendo, murmurando. Já alguém ouviu assim, não? Dizer para pedir para fazer alguma coisa e depois a pessoa sai de cara amarrada. Agora tenho que fazer isto, tenho que não sei o quê. Já aconteceu com alguém ou só aconteceu comigo? Acontece, não acontece? Pedirmos para fazer alguma coisa e a pessoa ficar de cara amarrada? Não. Isso não vale. Temos que ter alegria. Ainda que muitas vezes a gente não entende, quando tem que fazer alguma coisa, Deus ou as autoridades nos pedem para fazer alguma coisa e nós não entendemos naquela hora, mas mais à frente vais entender porque é que aquilo aconteceu, ou porque é que te foi pedido. E então temos que aceitar com alegria, com gozo, obedecer com alegria, com gozo. Olha, eu não estou entendendo. Sinceramente, não estou entendendo porque é que tenho que fazer assim, ou porque é que me estão a pedir para fazer assim, mas olha, em nome de Jesus eu faço. Diz que Pedro, certa feita, estava no mar alto e não tinha pescado nada, e diz que Jesus lhe disse, olha, joga as redes à direita daqui, do barco, para este lado. E diz que Pedro, olha, eu não pesquei nada, mas segundo a tua palavra, eu vou jogar, vou fazer. E jogou e diz que aquilo vinha cheio, vinha tão cheio que diz que o barco ia a pique. Porquê? Porque fez aquilo que lhe foi pedido. Amém? E então a última parte, a última característica, diz que a obediência tem que ser alegre, sempre com alegria. Não pode ser feita de má vontade ou murmurando, contrariados. Muitas vezes se faz contrariado ou de cara emborrada. Diz que isso não tem valor. Livro, ou carta, ou epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2. Eu sei que a obediência é a mãe de todas as bênçãos. Tenho essa certeza, essa convicção na minha vida. Às vezes custa, mas temos que fazer esse exercício espiritual. E sei que a obediência é algo muito espiritual, porque sempre fomos desobedientes. Sempre. Toda a vida. E então agora é tempo de sermos pessoas obedientes. Obedientes ao chamado que Deus tem para nós, obedientes ao propósito, obedientes a Deus, obedientes às nossas autoridades colocadas aqui na terra. Há que ser obedientes. E diz assim na carta, ou na epístola, ou no livro
aos Hebreus, capítulo número 12, versículo número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo. Por isso que a obediência tem que ser gozosa, tem que ser alegre. Diz que Jesus foi obediente, nós lemos, foi até à morte e morte na cruz, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta. Qual era a alegria que estava proposta a Cristo ao morrer na cruz do Calvário? A tua e a minha. A tua e a minha salvação. A tua e a minha. E daqueles que ainda se vão salvar. Que ainda estão aí, que o Senhor vai acrescentar à igreja ainda para serem salvos. Por isso ele estava gozoso e foi obediente. Lhe estava custando, hein? Certa feita Jesus diz, Pai, o que é que ele diz? Afasta de mim este cálice. Pá, estou sofrendo. Afasta de mim este cálice, esta copa. Mas faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Então, meus queridos, meus amados, diz que Jesus tinha um gozo que lhe estava proposto, que era a tua, a minha e a salvação daqueles que ainda estão por vir, que lhe estava proposto, diz que suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Por isso, também a obediência tem que ser alegre, gozosa, porque foi para Cristo Jesus. Amém? Eu queria pedir por gentileza, antes de terminarmos, pudéssemos colocar só ali o quadrinho das 4 características da obediência, para lermos mais uma vez. Diz, primeira característica, vamos lá igreja, lê comigo, é o quê? Imediata. Segunda, integral. Terceira e quarta, alegre. Sinceramente, a minha última é que me custa mais. Às vezes há coisas que eu não entendo e tenho que fazer com alegria. Tenho que fazer com alegria, pensando que mais à frente vou entender. Amém? Então, meus queridos, era a palavra que o Senhor queria ministrar à tua e à minha vida, aprendermos a ser obedientes, porque a obediência é a mãe de todas as bênçãos. E temos que ser obedientes de uma maneira imediata, de uma maneira integral, como nos pedem, de uma maneira gozosa e de uma maneira consultiva, quando às vezes não achamos que aquilo poderia ser feito de outra maneira, consultemos. Consultemos, mas não deixemos de fazer. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pedir ao Senhor que nos ajude nesta área. Senhor, queremos pedir-te a tua ajuda, Senhor. É uma área difícil, Senhor, à vida dos homens, à nossa vida, Senhor, que fomos desobedientes durante muitos anos, Senhor. Mas, ó Deus, tu tens o poder, Senhor, de transformar a vida de cada um de nós, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço encarecidamente, te peço muito, Senhor, que faças a obra em nós, Senhor, através da obediência, Senhor. Que aprendemos, Senhor, a ser obedientes, Senhor, ao teu chamado, Senhor. A ser obedientes ao teu propósito, Senhor. A ser obedientes à tua palavra, à tua vontade, Senhor. E a sermos obedientes às nossas autoridades espirituais aqui na terra, Senhor. Senhor, mas ensina-nos, Senhor. Coloca, Senhor, essa tábua no nosso coração, Senhor, de sermos obedientes, Senhor, de uma maneira imediata, Senhor, de uma maneira integral, Senhor, de uma maneira consultiva, quando às vezes não entendemos as coisas, Senhor, ou não concordamos, Senhor, e de uma maneira alegre, com gozo, Senhor, porque tu também, Senhor, foste à cruz do Calvário com gozo, com alegria, sabendo que, suportando aquela cruz, eu, aqueles que estamos aqui, aqueles que hão de vir, Senhor, íamos ser salvos, Senhor. E esse era o teu gozo, Senhor, o gozo da salvação dos homens, Senhor. Ó Deus, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a pôr em prática, Senhor, aquilo que nos ensinaste, Senhor, na noite de hoje, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que nos leves de bem às nossas casas, Senhor, que nos dês um resto de noite de paz, descanso, Senhor, na tua presença, Senhor, e que renoves, Senhor, as nossas forças para o dia da manhã, Senhor. Guarda também as nossas famílias, Senhor, que estão mais longe, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Muito abençoados em nome de Jesus Cristo.